no milênio, haverá castigo de morte? Então, essa é uma questão um pouco difícil, porque você não vai encontrar, assim, textualmente falando de morte, mas vai haver morte, assim, castigo de morte, de morte haverá, não é? Porque tem a referência que também os nossos irmãos amilenistas, eles acabam interpretando, por exemplo, Isaías capítulo 65, versículo 20, se o irmão puder ler, por gentileza. Com certeza. Eles interpretam isso aí como um texto metafórico. Por quê? Porque o que está em torno desse versículo leva a uma ideia, se a pessoa não ler com atenção, de que está se fazendo menção já ao novo céu e nova terra, que está lá em Apocalipse. Porque se fala que Deus fará novos céus, nova terra e tal. Só que isso é uma referência ao milênio, porque no novo céu e na nova terra, claro que não vai haver morte. E aí tem um problema para eles, porque esse texto que vamos vai ler agora fala de morte. E aí, então, eles dão um jeito aí de suavizar isso aí, dizer que não fala de morte. Só que, veja, se o irmão puder ler, por gentileza, Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, aqui diz que haverá morte, né? Porque o jovem de 100 anos, o menino morrerá de 100 anos, né? Então, aqui o termo morte está presente. Agora, a pergunta é se haverá castigo de morte. Eu penso que esse versículo, quando fala aí de ser amaldiçoado, tem a ver com morte. Mas eu vou ler aqui, para eu não ficar aqui sozinho na minha afirmação, eu vou ler um trecho aqui de uma obra de Stanley Horton. Né? Stanley Horton é um dos principais teólogos da Assembleia de Deus, ele já partiu, mas ele deixou um importante legado. E esse comentário aqui, o comentário de Isaías, é um comentário sucinto, mas é muito bom, porque é um comentário versículo por versículo, perícope por perícope, versículo por versículo. Ele separa os blocos, ele separa parágrafos, né, perícopes, e dentro das perícopes ele faz uma análise também de cada versículo. E sobre esse versículo, Isaías 65, versículo 20, Stanley Horton diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente, são apenas 2 parágrafos, diz assim, ao longo da maior parte da história do mundo, a metade dos bebês nascidos morria dentro do primeiro ano de vida. A medicina moderna e os serviços de saúde pública ajudaram a mudar isso em um alto grau, mas no milênio não morrerá. Esse texto, não há dúvida de que ele faz referência ao milênio. Eu não estou explicando, mas não tem como encaixar essa questão da longevidade e ausência de ferocidade dos animais em outro período a não ser no milênio, porque o outro período possível seria a eternidade, desde que não houvesse morte. Mas aí está se mencionando morte, e também tem animais e tal, uma série de coisas. Eu penso que não é uma referência ao estado eterno, sem dúvida nenhuma, ao milênio. E eu estou concordando aqui também com o Stanley Horton, que você vê que ele já está falando do milênio. Olha aqui, no milênio não morrerá nenhum bebê e as pessoas idosas não morrerão prematuramente. Então, Stanley Horton está afirmando, com base nesse versículo que o irmão leu, que não haverá mais mortes prematuras, morte de bebês. Serão destruídos os exércitos antigos. Aqui ele já faz uma referência ao passado, né? Ele abre um parênteses aqui para explicar. Vou ler esse parênteses aqui. Serão destruídos os exércitos do anticristo quando Jesus voltar em glória, mas ainda haverá pessoas que irão sobreviver à tribulação. O fato de que Satanás é preso para impedi-lo de enganar as nações até que os 1000 anos sejam findos, Apocalipse 20, versículos 2 e 3, claramente indica que ainda haverá aquelas pessoas das nações, que eu acabei de explicar agora, das nações do mundo deixadas na terra, que poderiam estar sujeitas às suas tentações se ele estivesse
presente. Mas claro que a tentação não vem só do diabo. O diabo vai estar preso, mas nós somos tentados também pela nossa própria natureza. Por isso que vai haver pecado no milênio, entre os povos naturais. Agora, olha aqui, é aqui que eu queria chegar. Uma pessoa que morrer aos 100 anos de idade será como um bebê que morre hoje. No entanto, ainda haverá pecadores, habituais. Deus será paciente, mas quando eles alcançarem a idade de 100 anos, serão considerados amaldiçoados, ou seja, aquele que permanecer no seu pecado. Isso significa morte, afirma Stanley Horton, como o Salmo 37, 22 diz: aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Porém, os crentes ressuscitados e arrebatados terão novos corpos que serão imortais e jamais experimentarão corrupção. 1 Coríntios 15, 52, 53. Então aqui ele se preocupa em fazer a distinção, né, de que a igreja já estará glorificada. Ele cita aquele texto que diz que o que é mortal terá se revestido de mortalidade, o que é corruptível já terá se revestido da incorruptibilidade. Agora, no que tange aos povos naturais, Stanley Horton interpreta que esse texto que o irmão leu sinaliza o seguinte: aquele que permanecer no pecado, Deus será misericordioso com ele até 100 anos. Mas se ele não se arrepender, se ele não tomar uma posição, ele será desarraigado, ele será amaldiçoado, que aí tem a ver com um castigo realmente de morte, como nosso irmão perguntou, se haverá castigo de morte no milênio.